João capítulo 8. João 8. Nós temos estudado, irmãos, sobre paciência, sobre orgulho na semana passada. E uma das coisas que a gente tem visto é o seguinte, e uma convicção que a gente tem depois de todo esse ano. Nós podemos chegar ao final, o último domingo do ano de 2013 e dizer, olha, Deus, Ele quer nos usar. Essa é a grande certeza que nós temos que ter e temos que carregar na nossa vida. Deus quer nos usar. E três coisas nós aprendemos de tantas, três, muito importantes para nós na nossa caminhada da vida. A primeira dela é que aprendemos que devemos ser estáveis o tempo todo. Não pode haver desequilíbrio, tem que ser estável. Nós temos que pegar essa estabilidade, transformar ela como uma meta na nossa vida para 2014. Ora, eu vou ouvir no dia 31, eu vou fazer planos para Deus, mas desses planos, a estabilidade ela é importante, porque senão nós podemos começar com 100 e terminar com 10 quilômetros por hora. Então, geralmente quando a gente começa o ano, a gente começa com sangue quente, fervendo, querendo ganhar, querendo conquistar, e precisamos ser estáveis para que aquilo que é a nossa conquista, ela possa realmente ser estabelecida na nossa vida. A segunda coisa que aprendemos é que temos que ser árvores frutíferas, certo? Agora, árvores frutíferas, irmãos, não é simplesmente olhar ou se impressionar com o fruto. Mas árvore frutífera, antes de dar fruto, tem que ter raízes profundas. Não adianta a gente ser superficial. Eu temo muito, hoje o evangelho é dessa forma, de nós nos transformarmos em pessoas superficiais. Da glória, aleluia, fala em línguas, faz um monte de coisa, mas a vida cristã, ela não tem raiz. Chega uma modinha aqui, chega outra modinha ali, de repente a gente se perde. E uma terceira coisa que nós precisamos também levar é que a nossa vida, na construção da nossa casa, foi a última palavra nossa, não pode haver rachaduras. Interessante que nós estamos fazendo serviço e quando bate e racha a parede, aí o irmão chega para mim e diz assim, aqui nós vamos ter que dar uma risca, tirar toda a capa e depois passar uma outra massa. Não é verdade? Não é assim que é feito? E na vida cristã é a mesma coisa, irmãos. A nossa vida, se nós queremos mesmo ter uma vida com Deus, nós não vamos poder ter rachadura na nossa vida. Um dique, ou as cataratas, ou seja lá o que for, ela tem uma barreira que ela prende a água. Quando solta, invade, destrói até cidades. Municípios são destruídos por causa daquela barragem que se soltou. E muitas das vezes na vida cristã é a mesma coisa. Há um acúmulo de graça, de unção, de bondade, mas aí você vai se enchendo de Deus. Mas a rachadura, ela pode romper com tudo. Uma mínima coisa. Porque às vezes nós achamos, irmãos, que o que vai nos destruir é grande coisa. São as pequenas coisas. O que acaba um casamento não são as grandes coisas. São as pequenas coisas. O que acaba com a vida cristã, a vida de um homem ou uma mulher de Deus, não são grandes coisas. Porque a gente fica assim, irmãos, olhando, mas eu
Eu não estou fazendo o que o mundo lá fora está fazendo. Tudo bem, mas você tem o que o mundo lá fora não tem, o Espírito Santo. E é importante a gente rever isso. Então, são 3 coisas que eu quero que você guarde para o resto da sua vida. Não só para 2014, mas para o resto da sua vida. Tá certo? Equilíbrio, raízes profundas e não ter rachadura. Amém? 3 coisas. Vamos lá? Equilíbrio, raízes profundas, não ter rachaduras. Se você fizer isso, está no caminho da bênção e da prosperidade, pode ter certeza mesmo. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre algo que eu vejo que é muitíssimo importante para nós. É quando a gente tem uma atitude assim: meu comportamento pode estar errado, mas não é culpa minha. Você já se deparou com isso? Você questiona com a outra pessoa e diz assim: olha, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu faço, está errado, mas não é culpa minha. A igreja está cheia de pessoas, irmãos, e nós vamos encontrar um monte de discípulos dessa forma. Eu sei, pastor, olha, isso aqui eu sei que está errado, mas não é culpa minha, foi ele, foi ela, foi o pastor. E João 8, olha só o que aqui nos diz o próprio Jesus, não é Manuel Júnior, é Jesus que está dizendo. Os judeus, eles estavam se convertendo, estavam começando a crer em Jesus. Aí Jesus chega para ele e diz assim: olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vai fazer o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja só, não é encarando a verdade no outro que a gente é liberto. Não é mostrando que o outro errou que nós somos libertos. A nossa tendência humana é assim: olha, errei, mas não foi eu, foi ele. Isso não te liberta. Pode te absolver de condenações humanas, mas diante de Deus não serve. Fiz isso, mas a culpa foi dele. Traí meu esposo, mas eu traí por causa dele. Traí a minha esposa por causa dela. Fiz por causa da outra pessoa. E aí nós saímos tranquilos, humanamente falando. Estou tranquilo. Conversei com o pastorzão e já disse tudo. A culpa foi do outro. Estou livre. Não. Jesus, ele disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Então, o que eu aprendo é que quando eu encaro a verdade em mim, a verdade do meu eu, é que eu sou liberto. É quando eu olho para mim e eu não culpo os outros, eu culpo a mim mesmo. Eu não vigiei, eu não me preservei, eu não me guardei, eu não tive comunhão com Deus, eu não tive tempo com o Espírito Santo, por isso eu caí. Quando chegaram para Davi, Natan chega para Davi e bota o dedo na cara dele e diz: és tu, ó rei. Davi fica impressionado. E aí o que é que acontece, irmãos? Natan diz: olha, Deus manda um recadinho para você. Tem 3 coisas que podem te acontecer. Aí Davi disse: tá,
Cair nas mãos dos homens eu não quero. Caia eu nas mãos de Deus, não caia nas mãos dos homens. Não quero que venha a fome, porque se vier, se Deus mandar isso, me mata. Se for que os meus inimigos se levantem contra mim, eles são impiedosos. Aí ele disse: caia eu nas mãos de Deus. Mas enquanto Davi, irmãos, ele estava questionando o seu pecado, ele não era curado. Diz assim o Salmo 32: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. A tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se tornou sequidão de estio. Então, aí ele para tudo, reconhece: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas iniquidades e o meu pecado não mais ocultei. Aí Deus transforma a vida dele. Enquanto ele estava transferindo a dor, o problema, a causa do problema, os ossos doíam, envelhecia, não conseguia dormir. Mas quando ele cai em si e ele diz: foi eu que pequei. Eu pequei contra o meu Deus. Aí Deus diz: agora chegou a hora de eu abençoar a tua vida. Então vocês vão encontrar discípulos, irmãos, hoje, que eles vão chegar para você e dizer assim: olha, estou vivendo numa pior dentro de casa. E porque a esposa, ela não me compreende. E se você não souber que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você vai chegar e vai dar alguns conselhos até errados. Realmente ela errou. Não é assim que ela tem que proceder, não. O correto, irmãos, e nós como discipuladores, é a gente fazer como Jesus chamou os fariseus que estavam se convertendo. Vocês estão se convertendo? Então. Mas se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês verão o caminho que vocês estão trilhando errado, e esse caminho que vocês terão consciência é que vai libertar vocês. Então, se você disser, irmãos, que o seu comportamento está errado, mas você diz: olha, a culpa não é minha. Se você é daquelas pessoas que se desculpa de tudo que faz errado e não toma a responsabilidade encarando o assunto de frente, você não vai conseguir vencer. Você vai viver a vida toda, irmãos, escapando. Aí tem pessoas que dizem assim: olha, eu vou para um outro país, eu vou para um outro estado, eu vou me mudar, nesse bairro não dá mais para eu viver. Não adianta, irmãos. Enquanto você não assumir a sua culpa, você vai ficar sempre se transferindo. Tem pessoas que casam 5, 6, 7 vezes. Ela diz assim: olha, eu vou me separar para resolver um problema. Aí casa de novo, aí vou me separar para resolver outro, já tem 2. Aí vou me casar de novo, se separa, casa de novo, já tem 3 problemas. Os problemas só vão aumentando. E por que está aumentando? O mesmo assunto que a mulher samaritana, Jesus conversou com ela. A mulher estava lá no poço de Jacó e Jesus disse: cadê teu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Dissestes bem, está começando a ser sincera com você, porque até esse marido que você tem não é teu. E Jesus dá uma lição a ela e mostra a ela o seguinte: que na vida que nós temos que levar, temos que caminhar nessa vida, nós temos que aprender o seguinte: ou a gente assume que o erro está em nós, ou a gente vai estar sempre transferindo. Ela transferia, ela disse: olha, é porque dizem que o verdadeiro lugar de adorar não é aqui, é lá no monte. Então ela começava a dizer um monte de coisas. Como é que tu, sendo judeu, pede a minha água, sendo mulher samaritana? Você não sabe que judeu não se dá com samaritano? Então ela via um monte de coisas que impedia ela ser feliz, que ela achava que impedia de ser feliz. Mas na verdade o que impedia dela ser feliz, irmãos, era ela não ter assumido o seu problema. Tu tem marido, mas o marido que tu tem, esse não é teu. Agora onde começou tudo isso, irmãos? No jardim do Éden.
Nós não podíamos falar sem ir para o Jardim do Éden. Vamos lá para Gênesis 3. Porque esse problema, ele não foi resolvido até hoje, irmãos. Aí você diz assim, por que eu não consigo prosperar? Porque esse problema não foi resolvido até hoje. Olha quantos anos já se tem, irmãos, desde que Deus criou o homem e criou a mulher. É um problema assim, e que nós precisamos solucionar, porque vem coisas boas de Deus para nós, amém? Se você solucionar esse problema, você vai ver, você vai crescer, e tudo na sua vida vai crescer, e você vai dizer, caramba, como a minha situação mudou. Verso 12, Adão chega e diz assim, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Veja, eles fizeram o que Deus não mandou. Volte um pouquinho para Gênesis 2 e vamos ver, verso 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí vem a serpente e tenta Eva, Gênesis 3 no verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, a serpente, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que já mudou. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores dos jardins comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Verso 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele o quê? Comeu, sozinho? Com ela, olha a comunhão deles, a comunhão, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Passado isso, irmãos, Deus vem e confronta o casal. Deus vai de cara, porque Deus gosta, irmãos, de frente a frente. O que Deus tem para fazer, Ele faz no claro mesmo. E Deus, Ele vai confrontar. Mas ao invés, irmãos, de Adão, ele tomar a responsabilidade, ele diz o quê? Não é minha culpa, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, na verdade, Adão estava dizendo, Deus, olha, a culpa não é minha, é sua, porque o Senhor me deu essa mulher. Se tem alguém errado, é o outro, não sou eu. E nós sempre, irmãos, colocamos a culpa no jardim do Éden de quem? De Eva. Até hoje, irmãos, todo mundo, pastores, ou muitas das vezes até a gente brincando, a mulher pecou, a gente coloca sempre a culpa. Mas a culpa não foi de Eva, irmãos. A culpa é de Adão. Porque o que Deus falou, falou com Adão. E Adão era o cabeça, Adão era o sacerdote. Às vezes as nossas famílias, elas estão sendo destruídas por causa dos cabeças da casa. Os homens, infelizmente, irmãos, hoje, eles não estão sendo mais sacerdotes na sua casa. Transferem as coisas. Diz, olha, é responsabilidade da mulher. Deixa eu dizer uma coisa muito clara para você. Você é sacerdote e decisões, irmãos, de vida e morte, é você que tem que tomar. Amém? É você. Ah, mas não tem mais decisões de vida ou de morte, decisões que vai edificar ou vai destruir o seu lar, decisões que vai erguer ou vai danificar o seu lar, é você que tem que tomar. É uma decisão sua. E Adão, ele deixou. Verso 13 diz, e disse o Senhor Deus à mulher,
Por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ninguém tomou responsabilidade do que aconteceu. Na igreja, os nossos discípulos, temos que ensiná-los o seguinte: tem que tomar responsabilidade. Estamos tendo igrejas imaturas por causa da falta de responsabilidade. Eu tenho que ser um discípulo dentro dessa casa, responsável por tudo. Não podemos, irmãos, lavar as nossas mãos. Não podemos fazer como Adão e Eva, transferir para o outro sem tomar a responsabilidade. Discipuladores têm que tomar responsabilidade com o seu discípulo, cuidando dele, zelando por ele. Não podemos, irmãos, mais ter uma igreja onde, não, tudo vai ser o pastor que tem que tomar. Não, você é responsável, amém? Você tem que ser responsável. Pastor aconselha, dá o braço, dá a mão, estende a mão, ouve, mas a decisão é sua, cara. Você, como discipulador, tem que aprender isso. Porque senão vamos só estar, irmãos, transferindo e não assumindo a nossa responsabilidade. Então, um dos motivos que a gente não prospera é isso. É que essa atitude de deserto é a atitude de que, olha, vá você, Moisés, mas nós não, nós vamos ficar aqui aguardando, esperando. Olha, Moisés, você suba, fale com Deus, mas nós vamos ficar aqui. E ficaram e fizeram o quê? Bezerro de ouro. Hoje, irmãos, temos que entender o seguinte: você é um novo convertido, você é um velho convertido, seja qual for a sua classe dentro dessa casa, você tem que ter a responsabilidade de ir para Deus, orar, buscar, gerar o avivamento. Não se gera avivamento, irmãos, meia hora na igreja. Não se gera avivamento, irmãos, num culto. Se gera avivamento, irmãos, com homens e mulheres de responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade, não é de mandar no pastor, não é de mandar nas coisas, irmãos, mas é de buscar a presença de Deus, comer o pão vivo dos céus, evitar ficar comendo, irmãos, árvore que Deus não mandou, fruto que Deus não mandou comer. Então é responsabilidade sua, amém? Então Adão, ele estava dizendo: olha, eu sabia, Deus, que era errado, mas não é minha culpa. Eu sabia que estava errado. Eu sabia que estava errado meu filho dormir na casa da namorada. Eu sabia que estava, mas não é culpa minha. É eles que queriam. É isso que é a onda hoje, irmãos. E aí a gente vê as coisas acontecendo e a gente acha, foi o diabo. Não foi o diabo, irmãos. Porque nós não assumimos a nossa responsabilidade. O diabo, ele pode até se aproveitar, mas não é ele, somos nós. Se tem alguma coisa que a igreja tem que se arrepender, é ela que tem que se arrepender, individualmente, amém? Às vezes a gente diz assim: olha, se o diabo me deixar em paz, se o diabo se afastar de mim, eu vou acertar. Não, o diabo não vai tomar decisão por você. A decisão foi você que tomou, é você que toma. E acredite, se você quiser, as consequências não é o diabo que sofre, é você quem sofre. Porque o diabo, irmãos, ele já tem o seu julgamento final. É tolice nós acharmos assim: foi o diabo que me induziu. Mas deixa eu dizer, é você que vai levar a porrada, meu irmão. É você que vai receber a pancada. O couro vai vir para você. Então, para esse couro não vir para você, se alerte, se desperte, para que o mal ele não chegue na sua casa, certo? Então, na nossa caminhada de vida, qual é o caminho do crente hoje? Tudo é culpa do diabo.
Marido rebelde é culpa do diabo, esposa rebelde é culpa do diabo, filho rebelde é culpa do diabo, tudo é decisão nossa. Outra coisa que a gente diz, se fulano mudar, tudo vai mudar. Não, se você mudar, tudo muda. A outra coisa que diz é, se eu tivesse mais dinheiro, a minha vida seria um sucesso, eu seria mais feliz. Você pode ter o dinheiro que for, se você não for feliz com o mínimo que você tem, o muito não vai ser dado a você, porque você vai se destruir a outros. A outra pessoa diz assim, olha, se eu me sentisse melhor fisicamente, eu faria. Você tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos, e você não faz. Então não é você ser bom ou mal fisicamente. Tem pessoas que não tem braço, não tem perna, e dão um testemunho belíssimo do amor de Deus a todas as pessoas. Então não fique orando só por saúde, porque se eu tiver saúde, eu vou evangelizar. Não, evangelize com ou sem saúde, porque Deus vai te dar graça. Amém? Na verdade, irmão, sempre haverá algo que a gente vai culpar o outro. Sempre vai existir comportamento mau que a gente vai sempre olhar no outro. Agora tem uma coisa que me ajudou muito na caminhada, irmãos. Nós nunca vamos, isso na minha caminhada de vida cristã, aprendi. Nós, eu, você, cada um de nós, nunca vamos dar certo se nós não assumirmos os nossos erros. Não tem como a igreja dar certo se ela ficar transferindo para os outros o problema. O problema é fulano de tal, o problema foi fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não vai. Você vai entrar no ano 2014 com a mesma situação. Aí você vai dizer, olha, eu não evangelizo porque eu não tenho tempo. Irmão, você não evangeliza porque você não quer. Eu não tenho célula porque não tem tempo, pastor. É porque você não quer, meu irmão. Porque tempo a gente encontra, irmãos. Não sei se você sabe, mas Deus deu 24 horas para todo mundo nessa terra. Não tem ninguém que tenha mais do que 24 horas. Então o tempo somos nós. E a Bíblia ela diz, olha, remir o tempo. Remir é aproveitar o tempo. Aproveitar todo o tempo possível para ganhar, para conquistar. O que é que falta? Propósito na nossa vida. Como é que você acha que Deus ia te dar algo para tirar você do altar? Como? Não, eu não tenho tempo de orar por causa do meu trabalho. Quer que tire teu trabalho? Não, eu não tenho tempo de evangelizar porque eu estou trabalhando muito. Quer que tire? Então a gente fica transferindo as nossas situações. 52 domingos, 52 semanas, 12 meses no ano. Como é que pode, irmãos, você chegar no final do ano e você dizer assim, eu não falei do amor de Deus a ninguém. Mas não falei por quê? Porque não quis. Porque na verdade não assumiu a sua responsabilidade, irmãos. Então não vamos transferir para ninguém. A gente pode melhorar o bairro, melhorar a cidade, pode melhorar a nossa rua, pode melhorar a nossa célula, pode melhorar a nós mesmos. Nós podemos, irmãos. Amém? Existe, eu não sei se você acredita no que eu vou te dizer, porque quando a gente fala de arquiteto, a gente pensa logo, em outras seitas, mas não, existe dentro de nós, irmãos, um grande arquiteto, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele liberou tudo isso que está no mundo. Deus dizia, haja, ele foi lá e fez a luz. Então o Espírito Santo ele pode realizar coisas grandes dentro de nós. E por que ele não faz? Porque nós não assumimos as nossas falhas diante dele. E ele quer te usar, amém? Deus tem grandes projetos, irmãos, para cada um de nós, para mim, para toda a igreja, amém? Mas nós é que precisamos de mudanças na nossa vida. Vai entrar 2014, da mesma forma, dessa mesma forminha, vai ter o mesmo resultado.
Nós precisamos, irmãos, de grandes mudanças das nossas atitudes. Se queremos ver um grande avivamento mesmo, essas ministrações passadas e a de hoje, nós temos que colocar a risca na nossa vida. Temos que ter paciência, temos que olhar para dentro de nós, ver as rachaduras, raízes profundas, ser equilibrado, estável mesmo em tudo, e também assumir a nossa culpa e dizer: olha, eu quero que venha esse avivamento, e se tiver alguém nessa face da terra que Deus possa usar para ver esse avivamento, que seja eu, amém? Seja você. Porque é fácil, irmãos, a gente dizer: estou cansado de igreja, estou cansado de pastor, estou cansado de religião. Sim, mas está cansado por quê? Porque você está transferindo para o outro. Mas já imaginou, irmão, se nós mesmos nos unirmos dentro dessa casa e dizermos: olha, nós podemos fazer, juntos nós vamos fazer, dando as mãos nós vamos fazer, reconhecendo que o erro não está no outro, mas em mim, nós vamos fazer e a coisa vai acontecer. A coisa acontece, irmãos, amém? Muita coisa aconteceu esse ano dentro dessa casa, por causa dessa atitude que você tem, mas que a gente tem que gerar isso em todo mundo. Um sabe ornamentar, o outro sabe cozinhar, o outro sabe evangelizar, o outro sabe entregar um folheto. Não importa. Mas se nós assumirmos a nossa responsabilidade, a coisa vai acontecer e o avivamento vai chegar no nome de Jesus, amém? Agora você diz assim: eu preciso de mudanças. Como eu posso mudar? João 16. Eu vou deixar essa pessoa te ajudar, porque na verdade foi ela que veio com a missão de te ajudar. Talvez você diz assim: olha, como é que o meu pastor poderá me ajudar para que eu dê certo em 2014? Talvez a gente falhe, mas João 16 não. Jesus estava falando aos seus discípulos que ele enviaria o Espírito Santo. E Jesus chega para os discípulos e diz o ministério do Espírito Santo. O que era, na verdade, que esse Espírito de Deus vinha realizar. Verso 13, ele diz: mas quando ele vier, o Espírito de verdade, o que é que vai acontecer? Ele vos guiará em quantas? Toda a verdade. Repita aí: toda a verdade. Diga: ele me guiará em toda a verdade. Diga novamente: ele me guiará em toda a verdade. Amém? O Espírito Santo, irmãos, é chamado o Espírito da verdade. E diz que ele vai nos guiar a toda a verdade. O ministério, irmãos, principal do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, irmãos, na vida de qualquer pessoa, é nos tirar do engano. Tem pessoas, irmãos, que estão sendo enganadas. E não é enganadas porque alguém tirou dinheiro de você, levou um discípulo seu, não. É do engano, irmãos, de acharmos que estamos com a verdade e não é verdade. E é engano. E diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo, ele nos conduzirá, irmãos, e vai nos tirar deste engano. Agora, quando é que nós estamos enganados, irmãos? Quando nós estamos acreditando em mentiras. Quando você começa a acreditar em mentira, você é enganado. A Bíblia diz o quê? Que o pai da mentira é quem? O diabo. O diabo é o pai da mentira. A verdade, ela nunca vai estar nele, irmãos. Nunca. Ele é o pai da mentira. O mundo, irmãos, está dessa forma que está. O mundo está caminhando por esses caminhos, porque as pessoas, elas estão acreditando na mentira. Não é outra coisa, irmãos. Às vezes você está enganado, mas você não sai do engano. O seu discípulo, irmãos,
Você olha para ele, você ministra na vida dele, diz a ele que o caminho que ele está trilhando é errado, mas existe um espírito do engano na vida dele. Ele não permitiu que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele, e ele vai acreditando que aquilo é uma verdade, mas é uma mentira. E você luta, você batalha consigo mesmo. Você quer fazer as coisas boas e não consegue. Aí as pessoas elas chegam e dizem: olha, você tem que ser como fulano. É uma mentira. Essa é uma das maiores mentiras, e é o que tem mais destruído as vidas, é esse engano. Você tem que ser como o pastor, você tem que ser como a esposa do pastor, você tem que ser como aquele cantor, você tem que ser... Já viu isso? Isso é um dos maiores enganos, irmãos, que está acontecendo hoje nas nossas igrejas. Esse é um dos maiores enganos dentro da igreja hoje. As pessoas elas estão na igreja e aí começa ministérios, começa a se espelhar, ministério de fulano, de Beltrano, vamos imitar. Engano. Deus deu a um uma forma, Deus deu a outro outra forma, e nós vamos alcançar esse Nordeste da forma que Deus vai nos dar, amém? Mas é uma forma nossa, não adianta, irmãos. Não adianta. Pega um cara do Sul e coloca ele no Nordeste para ver. Ele vai querer transformar o Nordeste no Sul. Planta uva no Nordeste, já planta-se. Somos um dos maiores exportadores de uva. É o Nordeste. Petrolina, Juazeiro, Petrolina. Mas tem que ter a irrigação, tem que ter um monte de coisa? Tem. E nas nossas vidas a mesma coisa, irmãos. Não deixe o diabo com essa mentira. Os discípulos eles entram, aí fulano diz: olha, você tem que ser como eu. Não, ele tem que ser como ele. Ninguém tem que ser igual ao outro. Todo mundo tem uma identidade. Cada um de nós somos diferentes. Aí a nossa geração, o que é que acontece? As meninas, elas vão crescendo e elas vão penteando o cabelo como a Xuxa. Aí elas vão botando os shortinhos como... Nem sei lá, quem é que usa... Aí bota as meninas para usar aquele shortinho. Você vai nas lojas, o que é que acontece lá na loja, irmãos? As roupas de mulheres são tudo parecidas com quem? Me diz. Com a da atriz. Você vai nas academias, os caras ficando musculoso. Aonde é que eles estão vendo isso? Estão se espelhando em alguém. As pessoas hoje, irmãos, não têm mais a sua própria identidade. Um jogador, ele corta um cabelo de uma forma, vários outros começam a copiar. A nossa geração, irmãos, é uma geração de cópias. E os nossos discípulos estão cheios disso. Vocês vão trabalhar os discípulos e tem que dizer a eles que esse espírito de engano tem que sair deles. As modas que chegam, modinhas, irmãos. São modinhas. Cantor tal começa a dar uns gritinhos, uns pulinhos, a gente fica imitando essas coisas. Mas Paulo ele disse: olha, gente, para dessas besteiras, sede depois meus imitadores, porque eu não estou imitando qualquer um aí não, eu estou imitando Cristo. Nós temos que ensinar os nossos discípulos a imitar Cristo. E esse espírito de engano tem que sair da igreja. Pastor, só é pastor, todo mundo usa terno, gravata, isso, aquilo, cabelinho. Irmãos, o cara é pastor porque Deus chamou para ser pastor. Se for de bermuda, é de bermuda. Se for de calça, é de calça. Se for, seja lá o que for. Mas esse é um espírito de engano, irmãos. Querermos ser iguais. Aí as pessoas ficam traumatizadas, porque não vão conseguir.
Pegue Givaldo e diga: Givaldo, você tem que ter um corpo bonito assim como o do apóstolo. Não pode. Tem que ter esse corpo daí e acabou-se, meu filho. Aí fica as mulheres, irmãos, tudo traumatizadas, tristes, desanimadas, abatidas, porque ganhou mais 1 quilo. A sua tendência é engordar. Controle isso e se aceite. Mas como não se aceita, fica almáticas, tristes, abatidas e desanimadas dentro da igreja. Hoje, irmãos, é uma crise. Quem é alto quer ser baixo, quem é baixo quer ser alto. Quem é preto quer ser branco, quem é branco quer ser preto. Quem tem cabelo tuiuiu, aí quer liso, e bota na chapa, e puxa na chapa, e vai na chapa, e arranca, e vai, arrebenta pescoço, mas quer ter aquele negócio liso. Que não se aceita, irmãos. E isso, irmãos, é uma das grandes mentiras que o diabo tem colocado dentro das igrejas. Não se aceitarem. Irmãos em casa não se aceitam por eles serem quem eles são. Quer ser como o outro. Não pode. Por que tem briga, irmãos, nas nossas famílias? Pais querem que os filhos sejam todos iguais. Filhos querem que o pai trate todo mundo igual. Sim ou não? Esse é um dos grandes problemas. Ninguém se aceita, irmãos. Nem nós nos aceitamos. Tem filhos que vão ser chegados, tem outros que não. Se assim é, assim será. Se forçar, quebra. Mas cada um de nós temos que tomar a responsabilidade. Esaú recebeu do pai. Jacó recebeu da mãe. Houve conflito, briga, tudo por quê? Um queria uma coisa, outro queria outra. Então dentro da igreja a mesma coisa. Dentro da igreja, irmãos, a gente não se aceita. E a gente precisa se aceitar. E esse espírito de engano tem que sair de dentro de nós, irmãos. Você tem que saber o seguinte: você é amado por Deus, amém? Todos nós somos amados por Deus. E sempre vai ter alguém mais achegado um ao outro, irmãos. Que coisa linda, irmãos, quando a igreja ela começar a entender. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer nos ministrar nessa manhã. Mas será lindo, irmãos, quando você entrar na igreja e se sentir amado no seu nível. Você talvez seja amado num aperto de mão, outro num abraço. Cada um diferente, irmãos. Mas todos sendo amados. Mas por causa do engano, que a gente acha que amar é só de um tipo. E é de várias maneiras. Pode ter certeza disso. Jesus, ele não tinha os seus filhos prediletos. Mas ele tinha um Pedro, um Tiago e um João que topavam passar a madrugada com ele orando. Ele tinha mais apego. Mas ele não amava os outros? Quem disse, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por cada um de nós. Jesus amou a todos por igual. Agora, qual era esse igual ao amor de Cristo? De Cristo. Nele era o amor real. Para o outro, sempre faltava alguma coisa, porque eles não se aceitavam. Mas se você começar a se aceitar, se o seu discípulo aprender isso, irmãos, vai crescer o reino de Deus e você vai ver grandes coisas acontecendo. Amém? Então, não vamos imitar nada. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 23, irmãos, sobre esse engano, essa grande mentira. Toda a verdade, irmãos, não, vou fazer diferente. Todo engano que você acha que é verdade, é verdade. Todo engano que você colocou dentro de você, que é verdade, é verdade. Eu aprendi uma coisa
com essa caminhada com Deus. O irmão é assim, pronto, é uma verdade para ele. Tudo que você disser vai ferir ele. Então deixa ele fazer o que ele quiser. Porque para ele é uma verdade. Pode não ser para mim, mas para ele é uma verdade. Então nós precisamos aceitar um ao outro assim. Cada um anda na luz que tem. Às vezes as pessoas, irmãos, ela já traz de si do berço um espírito de rebeldia, de desobediência. Então não tem como você mudar nada. E se nós entendermos isso, os nossos discípulos, nós vamos perceber. Tem discípulos que você vai aconselhar, ele aceita o conselho, mas tem outros que não. E se não aceita, por que é que nós vamos bater, irmãos? Não bata, ame. Ame. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 23, verso 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Como você imagina, você é. Se os seus discípulos imaginam assim, você chega na célula, ele imagina que ninguém ama ele. Assim ele é. É um cara que ninguém ama, que sente que ninguém ama. Ele olha para as pessoas, ele diz, olha, está falando mal de mim. Olhou meio atravessado para mim. Mas não, é porque ele já tem esse sentimento. Assim como você imagina, se você é. Não tem como. Não sei se você já percebeu, mas você imagina determinadas coisas. Isso não é magia, irmão. É uma verdade, é bíblica isso aqui. Você imagina uma coisa e aquilo acontece. Você diz, rapaz, como eu imaginei, aconteceu. Porque você vai atraindo essas coisas. Aí você diz assim, olha, agora na igreja ninguém me ama mais. Aí o que é que acontece? Como você imagina, assim é. Aí começa a acontecer fatos, esse lado seu é aberto, de pessoas que não passam por você, não fala, vira as costas para você. Aí você vai dizendo, é verdade, rapaz, olha, isso aqui era verdade, está vendo aí? Bem que eu estava imaginando, é verdade, porque como você imagina, assim você é. Então nós precisamos ter uma mente renovada. E essa mente renovada só pode ser renovada, irmãos, pela palavra de Deus. E acredite, a última palavra sobre a minha e sobre a sua vida não vai vir da boca do diabo. Amém? A última palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida vai vir do nosso Deus, irmãos. Amém? Acredite. Satanás, ele é mentiroso, irmãos. E pode ter certeza que eu vou te dizer, ele vai gastar tudo que ele tem, irmãos. Tudo mentindo para você. Pode ter certeza. O que ele puder fazer de mentira sobre você, ele vai realizar. E se você não souber quem você é, você se entrega e você se destrói. Você abandona o reino, abandona Jesus, abandona tudo. Por quê? Porque já é algo que ele colocou dentro de você. Fulano não gosta de mim, fulano me odeia, fulano tal. E você já colocou, aí o diabo diz, opa, é uma mente boa para a gente lançar. Mas quando você se sente amado, tudo muda, irmãos. O Espírito da verdade, ele vem e muda a nossa vida. Amém? Quando você recebeu Jesus Cristo, você tem que dizer isso ao seu discípulo. Quando ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida, entrou, eu vou ser redundante, entrou dentro dele o Espírito Santo. Você tem dentro de você o Espírito da verdade. Então deixa eu pedir uma coisa a você, irmãos. Olha a maior tolice. Eu vou dizer a você, eu já tenho 20 e poucos anos aí à frente da igreja, mas é a maior tolice, irmãos. E é uma das coisas que eu sempre me guardo, eu procuro me guardar nisso. Converso muito com minha esposa, eu sempre digo isso. Eu digo, olha, é uma das grandes verdades que a gente tem que guardar. Muitos não gostam de outros porque alguém insinuou alguma coisa. Dá lugar à mentira. Quem tem que dirigir a sua vida é o Espírito Santo. Olha, você pode me dizer, eu sou assim,
e todos da minha casa sabem que eu sou assim. Se eu não ver o cara fazendo comigo, meu irmão, não adianta, não tem como acreditar. Porque quem tem que me dirigir é o Espírito Santo, não são pessoas. E às vezes, irmãos, você entra na igreja e você ouve ou você se encosta por alguém que não gosta de outro e automaticamente você é contaminado. E o que é isso, pastor? O diabo é o espírito da mentira. Você nem vibrou com a pessoa, nem andou com a pessoa, mas você já tirou as suas próprias conclusões. E por ter tirado as suas próprias conclusões, você zera as pessoas. E quando você, olha só a vergonha que você passa. Porque Deus é assim, irmãos. Deus traz tudo à luz. Aí quando a luz chega, aí você diz: poxa, fulano de tal não era nem assim. Aí é o que eu digo, tá vendo? Por quê? Porque você estava no espírito do engano. Se os seus olhos forem bons, tudo é bom. Tudo é bom. Eu não sei se você também acredita no que eu vou te dizer. Mas se não fosse pecado, nós não estaríamos de roupa. Todo mundo nu. E por que é que não conseguimos viver dessa forma? Porque os nossos olhos não são bons. A gente critica muito praia de nudismo. Não estou fazendo apologia, irmãos, à praia de nudismo. Mas a praia de nudismo, todo mundo nu. Mas não há maldade. Veja só. Humanamente falando, tá certo, gente? Aquela maldade não existe ali. Porque a maldade está no teu coração. As pessoas, irmãos, fulano de tal, não, é maldade no seu coração. Você gerou isso. Mas se a gente gerar a beleza de Cristo, irmãos, tudo muda. Se a gente carregar Cristo nas nossas vidas, irmãos, não tem engano, amém? Quem anda com Cristo não tem engano. Você anda na verdade. É o Espírito da verdade que está dentro de você. Você não tem que se defender e mostrar ao outro que você é bom. Olha, meu irmão, eu sou bom, eu faço coisas boas. Não precisa, irmão, dizer isso. Não precisa fazer todo esse noticiário, não. Seja. Porque quem está dentro de você é o Espírito da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai ser um homem melhor, uma mulher melhor, quando andar nessa verdade. Amém? Aí eu quero deixar 2 pontos aqui para finalizar. Primeiro ponto, irmãos, quando esse Espírito Santo vem trazendo toda a verdade, ele diz assim: olha, você vai prosperar, você vai dar certo, tudo vai ser abençoado na sua vida. E a gente gosta dessa coisa, não é verdade? Coisa boa. Esse é um ponto. É o ponto aonde você chega na igreja e aí as pessoas dizem: olha, meu irmão, você é bênção, você é o cara, amo muito você, obrigado por você existir. Coisa boa, né, meu irmão? Todo mundo gosta, irmãos. E aí a gente dá glória a Deus, aleluia, fala em língua e um monte de coisa. Mas esse mesmo Espírito, irmãos, o mesmo Espírito Santo, ele também chega para nós e diz: você precisa mudar. O mesmo, não é outro Espírito. Agora a gente não gosta, mas foi o mesmo Espírito. Você precisa ser transformado num outro homem, mas a gente não gosta. Porque nós somos uma geração, irmãos, que gosta só do aplauso. A gente só gosta, irmãos, dos bônus.
A gente, na verdade, só é bom crente quando a conta bancária está boa, quando chega o contra-cheque. Aí a gente é bom. A gente é uma pessoa maravilhosa em tudo isso, irmãos. Mas eu não vejo ninguém animado, irmãos, muitas das vezes quando o Espírito Santo vem e diz: olha, você precisa mudar. Você precisa ser transformado. Renovar a sua mente. É disso que a gente precisa, irmãos. Das atitudes ruins nossas. Quer ter um 2014 abençoado? Vamos mudar as nossas atitudes. Se você tiver as mesmas atitudes, terá os mesmos resultados, irmãos. Sei que pode não deixar você muito animado a respeito dessa verdade, mas é isso que é a verdade. E sempre existe dois tipos de verdade na nossa vida. Primeiro é o tipo que a gente quer ouvir. E o segundo tipo é aquilo que a gente não quer ouvir. São dois tipos de verdade. E eu escrevi aqui um conselho que eu quero que você anote aí para toda a sua vida. Se você anotar, vai se dar muito bem aí mesmo. Para você querer ter o que Deus quer que você sempre tenha, certo? Você sempre tem que estar disposto a ser o que Deus quer que você seja. A gente quer ter as coisas, irmãos, e não quer ser. Senhor, me dê isso. Deus quer te dar, mas Ele quer antes que você seja. Senhor, me abençoa. Aí Deus diz: eu quero te abençoar, mas antes eu quero que você seja uma pessoa abençoada. Senhor, olha, alarga a minha tenda. Aí Deus diz: eu quero alargar, mas eu quero que antes você seja uma bênção. O que é que Deus quer que você seja? Então, não vai nas águas dos outros. Não é que o seu esposo sentou com você e diz: olha, a partir de hoje vamos viver dessa forma. Não, não é isso que eu estou falando. Isso foi um acerto entre vocês. Mas o que é que você sente que Deus quer que você seja? Seja e você vai ter. Seja. Seja amoroso, seja bom, seja compassivo. Seja... E você vai ver que você vai ter tudo de Deus. Mas antes de nós termos, irmãos, as coisas de Deus, Deus quer nos ter. Deus quer ter a mim e ter a você. Não adianta, se Ele não nos tiver, nós não teremos nada dEle. Não ande na contramão, porque não há sucesso nessa contramão, irmãos. Tá certo? Então vamos ficar em pé nesse instante. Você quer ter as coisas? Precisa ser. Nós vamos ter nossos discípulos, irmãos, empolgados com Jesus. São novas criaturas. As pessoas, irmãos, novas, temos muita gente nova, né? Elas ficam empolgadas com Jesus, porque Jesus empolga mesmo. Jesus é bom, irmãos. Mas precisamos dizer a todas elas que depois da empolgação, Ele começa a nos tratar. Depois de tudo, aí Ele começa agora a nos tratar. O pai, a mãe, como é que aconteceu com o seu filho? Seu filho nasceu, alegria. O menino fazia cocô a hora que queria, mijava a hora que queria, não é isso? Comia a hora que queria, não é verdade? Coisa boa, menino para lá, menino para cá, tira foto. É maravilha, irmãos, bota no Facebook, que coisa linda. Mas aí o que é que acontece? Agora entra um outro processo. O menino fez 2 anos, aí tem o processo, ele vai ter que aprender a fazer o cocôzinho dele no lugar certo, a não urinar na fralda, a ter horário de lanche, da comida. Não é verdade? Deus nos trata dessa forma, irmãos. A empolgação é boa,
é maravilhosa. O ano 2013 foi maravilhoso. Deus nos levou níveis excelentes. Mas aí Deus diz: agora é a hora de tratar. Porque não pode crescer sem tratamento, irmãos. A Bíblia diz: uma criança deixada por si mesma, a tendência, irmãos, é se destruir. Quem é avô, avó, sabe o amor que tem, netos, né? Maravilhoso, mas vai crescendo, aí você diz: olha, tem que mudar algumas coisas. E é assim que Deus faz com a gente. Amém? Então eu quero deixar com a igreja, com você que ouve: Deus ama você. Você é único. E você é especial para Deus. E o que acontece na sua vida é só um tratamento de Deus. Se você parar de ouvir as pessoas, porque as pessoas vão julgar, as pessoas vão pisar, as pessoas elas vão dizer o que é certo, o que é errado. Mas lembre-se, não deixe que as pessoas levem mentira para dentro de você. Existe um Espírito, o Espírito da verdade, é o Espírito Santo. Ele vai nos conduzir a toda a verdade. Então seja conduzido pelo Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo nessa hora e diga: Espírito Santo, me conduz a toda a verdade. Peça isso a Ele, irmãos. Tem pessoas que você não gosta, já tentou falar com ela, já tentou andar com ela. Ah, você foi pelas águas dos outros, porque os outros diziam. As pessoas dizem tantas coisas, irmãos. Mas eu não sou guiado, você não pode ser guiado pelo que as pessoas dizem, mas pelo que o Espírito Santo de Deus diz. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Então deixe Deus tratar você. Deixe Deus tratar. As mulheres sabem, irmãos, há uma grande diferença, irmãos, entre arrumar a casa e fazer uma faxina. Arrumar a casa é rápido, fazer uma faxina é mais detalhado. E deixa eu dizer uma coisa de Deus: Deus gosta de fazer faxina na nossa vida. Então nessa passagem de ano, nesse último domingo, deixe Deus fazer a faxina na tua vida. Era necessário. Não é para te destruir, é porque Deus queria fazer uma faxina na tua vida. Deus não quer simplesmente, irmãos, acomodar a cada um de nós. Não, Ele quer mudar, transformar mesmo. E esse Espírito da verdade, Ele virá e vai nos conduzir a toda a verdade. Amém? Eu creio nisso, irmãos. Agradeça ao Espírito Santo. Agradeça a Deus. Isso me leva mais perto de ti. Deixe o Espírito falar com você, meu irmão. Mais perto do Deixe o Espírito Santo agir na tua vida. Deixe o Espírito da verdade, irmãos, tirar todo engano da tua vida. Deixe o Espírito Santo tirar todo engano da tua vida. Deixe o Espírito Santo tirar todo engano da tua vida. Peça a Ele. Oh, Espírito Santo.